Então vamos para o argumento anti-evolução número 16, tá? Então o argumento ele diz o seguinte: desacordo entre biólogos evolutivos mostram que Darwin estava errado. Resposta do Futuyma. Desacordo, né, entre os cientistas existem em vários campos da ciência, né, da investigação científica, e de fato isso é o combustível para o progresso científico. Eles estimulam a pesquisa e são assim sinais de vitalidade da própria ciência. Há de fato algumas questões não resolvidas e questões que estão sendo debatidas sobre evolução, porém eles não necessariamente querem dizer que toda, né, a evolução e as fortes evidências que temos a respeito da evolução estejam erradas, né? Basicamente é isso. E não apenas isso, o Futuyma ele também continua dizendo que sobre esse ponto, né, que seria a base da evolução, do conhecimento que nós temos sobre a evolução, da descendência com modificação e etc., e os mecanismos envolvidos, né, sobre este ponto não há nenhum tipo de desacordo entre os biólogos evolutivos. Tá? Então a resposta do Futuyma, eu concordo, né, bastante com a resposta que foi dada. De fato, os criacionistas usam muito isso, né, esse argumento de se tem discordância, então está errado a evolução. Os cientistas acabam discordando entre si. Então, 2 pontos falhos. Primeiro, o fato de ter desacordo em si não é um problema para a ciência, muito pelo contrário, é a solução, né? Na verdade, o desacordo é normal, né? É muito comum que tenha isso no mundo acadêmico, tá? Inclusive esse é sinal de saúde ou vitalidade aí, né, para a ciência, como o Futuyma disse. E o segundo ponto é que esse desacordo ele não existe, por exemplo, em questões básicas da evolução. Então vai depender muito. O desacordo ele é bem-vindo, ele tem que existir na ciência para que haja progresso no conhecimento. No entanto, é claro que se você está falando de uma teoria base para alguma coisa, como a evolução, e existe fortes discordâncias entre os cientistas a respeito das bases da evolução, aí sim a gente poderia dizer que a evolução não está tão bem fundamentada, talvez tenha alguma coisa que esteja faltando, alguma coisa nesse sentido, mas não é esse o caso, tá? Os cientistas, né, os biólogos evolutivos, eles basicamente há uma unanimidade entre eles em relação a isso, com exceção, é claro, daqueles que são negacionistas, mas aí a gente já sai do campo da investigação científica e cai no campo da pseudociência. Então, o pessoal que é do criacionismo científico, do design inteligente, eles já partem aí para o campo do negacionismo e não da discordância sadia que deve existir dentro da ciência, né? Então, são coisas bem diferentes, tá? Então, primeiramente, discordância não é um problema, no entanto, não há discordâncias muito fortes, muito grandes, aliás, não há nenhuma discordância nas bases da evolução. Essas discordâncias elas existem em questões mais superficiais, não tão aprofundadas, que vai afetar, por exemplo, as bases da evolução e até mesmo pôr em xeque a teoria em si, né, da evolução. Tá? Então, por exemplo, vai haver discordâncias entre os cientistas da evolução, como que os mamíferos evoluíram. Quem é o ancestral comum de todos os mamíferos, quando que teria vivido esse ancestral comum. Então, de vez em quando vai aparecer um fóssil diferente, um pouco mais antigo, por exemplo, que eventualmente possa derrubar algumas hipóteses, possa falsear algumas hipóteses sobre a evolução dos mamíferos, ou para qualquer outro tipo de grupo de organismo, né? Então é mais nesse sentido que as discordâncias elas existem dentro da evolução. E até mesmo existem algumas discordâncias que são saudáveis entre cientistas, biólogos evolutivos, em relação, por exemplo, o quanto que a seleção natural afeta a evolução, o quanto que outros mecanismos contribuem para a evolução, até isso também existe, né? Mas é uma discussão saudável também e nenhuma delas vai pôr em xeque a ideia de evolução em si. Então é isso, muito obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima.